Obrigada, tá? Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Wilson, sou do Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros, na cidade de Santos. Sou médico veterinário e gosto sempre de trazer a temática falando dos animais, né, para a doutrina espírita. E hoje eu trouxe para falar um pouquinho com a gente, trouxe o livro dos médiuns hoje, que muitas pessoas questionam, mas dentro da doutrina espírita nós temos citações falando sobre animais, plano espiritual dos animais, mediunidade dos animais. Vocês veem a importância do tema. Kardec, no capítulo 22 do livro dos médiuns, colocou na mediunidade dos animais, da dúvida que trazia. Então eu vou começar aqui falando um pouquinho de uma história que tem na Bíblia, que é a mula de Balaão, né? Que é conhecida aí para gente entre os católicos e os evangélicos. E Balaão era um profeta da época, né? E Balaão, então, ele é convocado, ele é chamado pelo rei Balaque, né? Que era o rei de Moabe, a cidade de Moabe. E Balaque sabia que Balaão exercia um poder sobre o povo e ele tinha uma relação muito próxima com Deus. Então ele convoca ele, oferece uma grande fortuna para que ele amaldiçoasse os israelitas, que era o povo que eles estavam duelando. Mas Balaão sabia que aquilo era contra a vontade de Deus, mas mesmo assim, tomado pela cobiça do dinheiro, ele vai. E quando ele está no caminho, ele pega a sua mula, né? E ele está pelo caminho, o Senhor manda um anjo com uma grande espada flamejante, e esse anjo aparece uma primeira vez para a mula de Balaão. Quando a mula vê, ela se assusta, porque Balaão está puxando ela, né? E ela está levando os utensílios ali de Balaão. Ela se assusta, empina e trava, porque ela ficou assustada com a figura do anjo com uma grande espada. Naquele momento, Balaão não está entendendo nada e bate na mula para que ela voltasse a se movimentar. E assim ela o faz. E uma segunda vez, o anjo novamente aparece para a mula de Balaão. Numa passagem mais estreita, ela então se encosta para tentar passar e acaba pisando no pé de Balaão. E ele, muito nervoso, pega um bastão que ele se utilizava para se apoiar, já devido à idade, e bate com grande raiva no dorso da mula novamente. A mula então continua a passagem, e pela uma terceira vez, o anjo do Senhor, com um brilho ainda mais intenso, se faz visível para a mula de Balaão. E ela então era uma passagem muito estreita, ela se comprime ao lado de Balaão, pressionando ele contra a mureta, contra as pedras, e acaba machucando até ele, porque ela estava assustada. Então Balaão, cada vez mais enfurecido, bate muito forte na mula, porque ele não estava entendendo. Na verdade, aquele anjo era um enviado do Senhor para que ele não fosse fazer o que estava indo fazer. Mas como ele não parava de bater na mula, naquele momento Deus, está escrito na Bíblia, permite que a mula fale. E a mula fala com Balaão, está escrito lá: puxa, até hoje eu não lhe servi com tanta presteza, com tanto carinho, por que hoje me bates? Por acaso não acreditas mais em mim? E Balaão, assustado com aquela fala da mula, responde para ela: sim, sempre me serviste muito bem. Então por que hoje me bates com tanta velocidade? E aí ele fica sem palavras. Então na Bíblia, fora esse, nós temos outros relatos de animais que acabam se comunicando. Mas prestemos atenção. Kardec, nesse capítulo 22 do livro dos médiuns, começa falando que ele mesmo tinha muitas dúvidas quando ele começou a escrever isso, o livro dos médiuns, foi fazer essas perguntas, porque na época dele, ele conta que existiam alguns pássaros que serviam de adivinhos nas praças públicas de Paris, que esses homens que trabalhavam com uma caixa, e esses pássaros retiravam determinadas cartas com respostas para as perguntas que as pessoas faziam, e ele se impressionava
que realmente as respostas das cartas tiradas pelos pássaros tinham a ver realmente com a pergunta realizada pela pessoa na praça. E aquilo deixou ele questionando se realmente aqueles animais tinham mediunidade. E ele começa a pesquisar, como que tudo Kardec fez. Ele pesquisava, como ele foi pesquisar as mesas girantes, quando ele percebeu que tinha um fenômeno diferente acontecendo, quando ele percebeu que se fazia perguntas para as mesas de madeira, e aquelas mesas suspensas no ar rodavam, apoiavam em uma perna, e através de movimentos elas respondiam perguntas com uma lógica. Então ele deduz, se a resposta que vem tem uma lógica, é porque tem algum ser inteligente coordenando aquela mesa, e ele vai pesquisar. E quando ele pesquisa, ele percebe que na verdade não é a mesa material de madeira que tem a mediunidade, que tem a capacidade de comunicação, mas sim um dos integrantes que estavam sentados ao redor da mesa, que eram médiuns sem saber, sem conhecimento, e ali doavam o seu fluido necessário para que os espíritos desencarnados pudessem fazer com que aquela mesa levitasse, pudessem fazer com que aquela mesa, através de batidas, através de movimentos, respondessem às perguntas que eram feitas nos salões de Paris. Se a gente achasse que aquela mesa tinha vida, pudesse responder por si só, era como se nós imaginássemos que uma caneta que a gente se utiliza para escrever, pudesse escrever sozinha, sem a nossa mão, sem a nossa inteligência, sem alguém inteligente escrevendo por ela. Então Kardec vai pesquisar e ele escreve 2 páginas aqui falando desses pássaros, e que aí na verdade, depois de pesquisar, observar, conversar com aqueles senhores que trabalhavam com os pássaros, ele percebe que na verdade aqueles animais, aquelas aves, haviam sido treinadas para retirar determinadas cartas numa sequência lógica, porque eles sempre faziam o mesmo tipo de questionamento para as pessoas, induzindo a que elas fizessem um tipo de pergunta, onde o pássaro, na sequência lógica, já tiraria as respostas adequadas, onde todos ficavam imaginando que aqueles pássaros tinham a capacidade de se comunicar com o mundo espiritual. Então a gente pergunta, os animais têm mediunidade? É o que ele quer responder aqui para nós. E se a gente for lembrar aqui, um pouquinho antes desse capítulo 22, ele vai trazer para nós aqui, no item 225, quando ele fala o papel do médium nas comunicações. Eu vou ler para ser bem fiel ao que Kardec fala, como é que tem que ser o papel do médium numa comunicação. E olha o que Kardec traz para nós. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, nossos processos de comunicação por meio deles não variam na essência. Com efeito, nossas comunicações com os espíritos encarnados, diretamente ou com espíritos propriamente ditos, se realizam unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Então olha só, ele está explicando para nós aqui que quando um espírito desencarnado vai fazer uma comunicação com um espírito encarnado, ele irradia o pensamento, é de pensamento a pensamento. Para que exista uma comunicação de pensamento a pensamento, precisa existir um entendimento e uma lógica desses 2 espíritos que vão se comunicar. Levanta a mão aqui quem tem um cachorro ou um gato em casa, só para eu saber. Olha lá, maioria, grande parte. A gente sabe que nós conseguimos se comunicar com o nosso cão, com o nosso gato. Eles não entendem quando a gente chama eles pelo nome, quando eles aprontam alguma e a gente dá um berrão com eles. Quem aprontou isso aqui? Eles já fogem, já entendem pela entonação de voz que a gente está falando. Quando a gente chama, vamos passear, pegar a coleirinha, eles já sabem, vem comer. Então a gente estabelece um tipo de comunicação com o nosso animal. A gente entende eles até às vezes pelo movimento, pelo olhar, pela posição que eles estão. A gente sabe se eles estão com dor, se eles estão felizes, se eles estão alegres. Então a convivência com os animais faz com que nós estabeleçamos um tipo de comunicação.
independente de ser uma comunicação verbal, como está ocorrendo aqui agora entre nós, né? Nós somos brasileiros, nós falamos a língua portuguesa, então vocês conseguem entender o que eu estou falando. Quando o Espírito vai se comunicar, quando ele falou aqui agora, que se dá de pensamento a pensamento, ele fala, quando eles têm um instrumento, ele vai falar aqui na sequência, Kardec, quando eles têm um instrumento farto, rico, com um bom vocabulário adquirido nesta encarnação, ou ele fala, latente no seu subconsciente, adquirido em outras existências, e aí ele vai falar de línguas também, porque às vezes um determinado espírito, ele pode se comunicar através do médium em uma outra língua. Divaldo Pereira Franco teve várias comunicações em outros países na língua na qual ele estava presente, como também teve comunicações escritas inversamente, que precisava ser lido colocando no espelho. Então ele fala que os espíritos, quando encontram um bom aparelho com uma capacitação intelectual e moral elevada, eles ficam muito felizes de se utilizar desse aparelho. Daí a importância, como ela acabou de fazer o convite agora aqui dos frequentadores da casa, do estudo, porque o médium precisa ter cabedal, precisa ter conhecimento, o médium precisa ter um vocabulário, porque na sequência, esse espírito que trouxe essa comunicação para Kardec, fala assim para ele, a importância desse médium ter conteúdo, para que a gente possa trazer essa comunicação apenas pela irradiação do pensamento. Ele fala, quando a gente encontra um médium compatível conosco, a comunicação flui de uma maneira fácil e natural. Aí ele fala, no entanto, quando o aparelho que nós temos disponível não tem conhecimento, não tem vocabulário, para nós a comunicação se torna pesarosa, é o termo que eles usam, porque a partir daí nós temos que ditar palavra por palavra, e mais ainda, temos que substituir o nosso vocabulário por palavras simples, e que muitas vezes não vão conseguir exprimir realmente o conteúdo que nós estamos querendo passar. Olha só a importância então do estudo do médium trazer um conhecimento. Quem assistiu o filme de Divaldo Pereira Franco vai perceber que em determinado momento, já depois de 2, 3 anos que ele está psicografando com a Joana de Ângeles, ela fala, olha, agora realmente o trabalho vai começar. Aí ele fica todo feliz, pega lá todos os manuscritos que ele havia feito com ela, que achando que vai publicar, ela fala, queime todos, porque agora o treino acabou, agora vai começar o trabalho. Ela ficou por 2, 3 anos psicografando com ele, para ele se capacitar, e nesse período ela mandou que ele lesse o livro dos Espíritos, o Evangelho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, e outros livros, porque ela falou que era necessário que ele tivesse esse conteúdo gravado no seu subconsciente, para facilitar o conteúdo que ela ia ditar para ele. Olha só que interessante, porque senão ele não seria capaz de trazer, por exemplo, essa série psicológica que ela traz para nós aí. Ela fala que no futuro vai ser estudado nas faculdades de psicologia e psiquiatria, dado o conteúdo enobrecedor que ela traz nessa série, que ainda muitos de nós não entendemos. Então, ele falando, dando essa descrição da importância do conteúdo na mente do médium, para que o espírito possa se comunicar mais adequadamente. Mas ele fala também que, como acontecia nas mesas de Paris, ou às vezes determinadas casas, que hoje a gente não vê esse fenômeno com frequência, antigamente se via mais, casas que objetos voavam, barulhos de batidas nas paredes, nas portas, objetos que caem. Eles falam, não é necessário que o médium esteja consciente que ele está participando daquele fenômeno, que era o que acontecia nas mesas girantes de Paris. As pessoas sentavam ali, se arrumavam todas, porque era a atração do momento, era ir para os cafés de Paris, todos vestidos muito bem, sentavam-se à mesa, casais, amigos, e ali faziam perguntas frívolas, vou casar com quem?
devo ir para lá, devo ir para cá, pinto a minha casa? Perguntas assim, que é o que não atraía Kardec. Mas com certeza, naquele grupo de pessoas sentadas à mesa, tinha 1, 2, 3 médiuns que desconheciam essa sua capacidade, mas que estavam ali como doador de fluidos, de energia, de ectoplasma, na qual os espíritos desencarnados se utilizavam para fazer toda aquela movimentação e responder as perguntas. Então, dito isso, sabendo disso, pergunto para os senhores, quero que respondam na sua cabeça: animal tem mediunidade? Olha só, eles estão falando que para ter uma comunicação, para ser médium, qual é a definição de médium? É o intermediário entre o plano desencarnado e o plano encarnado. É uma pessoa com a capacidade de trazer, de receber a comunicação e trazer essa comunicação com um vocabulário adequado para que quem está do lado de cá encarnado possa entender adequadamente. Então, qualquer um dos senhores que tenha mediunidade e saiba falar a língua portuguesa, que é a nossa língua, vai conseguir trazer essa mensagem, mesmo que tenha ou não tenha conteúdo. Lembra o que eu falei: se tiver conteúdo é muito mais fácil, se não tiver conteúdo vai demorar um pouquinho mais de dificuldade. É como se, ele compara aqui, olhássemos por uma vitrine, um vidro, e esse vidro em determinado momento estivesse transparente, limpinho, e parece que não tem vidro. Esse é o médium capacitado. Então os espíritos se utilizam, passam ali através dele a comunicação com uma grande facilidade. Mas aquele médium que não tem conhecimento, que não tem estudo, que é preguiçoso, é como uma vitrine embaçada, na qual a gente tem dificuldade de ver a paisagem do outro lado. Dito isso, pergunto de novo, responda na sua cabeça: os animais têm mediunidade? Os animais têm essa capacidade de comunicação? Quando eu falo com o meu cachorro, Rex, vem cá, me conta, como é que foi a sua tarde hoje? Ele senta no meu lado e dialoga comigo: olha, Wilson, olha, hoje eu assisti a sessão da tarde, eu comia metade da ração, a água não estava muito gostosa. O cão dialoga conosco? Não. Por quê? Porque a gente consegue perceber algumas coisas, mas não tem esse diálogo. Por quê? Porque o nível de desenvolvimento intelectual deles ainda não é compatível para uma comunicação verbal, num diálogo como nós estamos tendo aqui agora. Existem os níveis, as classes evolutivas, e o grau de evolução que se encontra o animal, se você for ver, um ninho, ele cita aqui, um ninho de pardal, na época de 1500, na descoberta do Brasil, é o mesmo ninho de pardal nos dias de hoje. Da mesma forma que uma lontra, num riacho, num rio, faz aquela represa para fazer a sua travessia, hoje, era a mesma forma que essa lontra fazia essa represa há 300 anos atrás. Quer dizer que a espécie animal não evolui? A espécie animal, ela evolui pelo determinismo das situações, e esse é o papel de nós homens perante os animais: auxiliar que eles evoluam, que eles aprendam, que eles se capacitem, e conforme eles vão se capacitando, eles vão transitando dentro do reino animal em diversas espécies diferentes, onde cada espécie que ele encarne esse princípio inteligente, ele vai se capacitando em determinado grau, com determinadas habilidades diferentes. É certo que, por exemplo, quando um princípio inteligente ele encarna como uma ave, ele vai desenvolver determinadas habilidades. Vamos imaginar um princípio inteligente encarnado como uma águia. Imagine uma águia lá bem no alto. A águia é uma ave que consegue voar a uma grande altura. A ave é um animal carnívoro, a águia. Para ela caçar, ela fica sobrevoando, rodando a presa. Por exemplo, ela está lá no alto e ela vê uma lebre ali no campo. E ela vê aquela lebre, ela fica lá de cima rodando, às vezes por horas, porque ela fica observando aquela lebre, como é o movimento dela. Se ela vai para a esquerda, se ela vai para a direita, quanto tempo ela leva, quando ela entra na toca, quando ela sai, qual é a rotina daquela lebre. E ela fica lá em cima observando, numa alta altura, e aquela lebre não tem nem ideia que está sendo observada. Quando aquela águia tem certeza que o bote dela vai ser certeiro, ela prepara um voo rasante, ela vem lá de cima, ela dá um mergulho,
coloca as suas asas para trás, como se fosse um jato, empina o bico e o dorso, coloca as patas para trás e fica como uma flecha. Quando ela está chegando perto do solo, onde ela está perto ali da lebre que ela vai catar, ela abre as suas asas totalmente, inverte a posição de voo, porque isso aí vai dar uma freada gigantesca, projeta suas duas patas com as garras para frente, e com aquelas garras ela coloca ali na parte dorsal da lebre, fecha com as suas unhas. Nesse momento a presa já está consumada, fecha, e aí ela levanta voo, batendo, levando para o penhasco. No penhasco, a determinada altura, ela solta a sua presa, porque ela sabe que quando soltar ela vai bater no chão e vai morrer, e ela volta e pega e leva para o ninho. O que é isso? É desenvolvimento já de inteligência, de aprendizado. Quem ensinou isso para a águia? Ela está aprendendo, é uma técnica ali. Uma mãe tigresa que está cuidando do seu filhote, lambendo e protegendo de outros animais, o que ela está desenvolvendo? Amor. Um papagaio que a gente brinca, né? O louro da pé, isso aqui fala, né? Está desenvolvendo fonação, cordas vocais. Um princípio inteligente que encarna como um macaco, um símio, que ele já não está mais na posição quadrúpede, já está na posição bípede, onde a mãe já abraça o seu filhote, a mãe macaca já abraça o filhotinho. E eles falam, André Luiz fala para nós, que nesse momento, quando tem o contato peito com peito, face com face, é no momento do desabrochar do amor, do princípio inteligente. É onde o princípio inteligente tem o contato com o outro ser, e aquele desenvolvimento da mãezinha materna é o que mais se aproxima do humano já. O macaco, ele aprende já a desenvolver a utilização dos seus membros anteriores, porque nas outras espécies eram quadrúpedes, as quatro patas no chão. Então toda alimentação, toda a movimentação e necessidade de fazer as coisas se fazia através da boca. Quando o princípio inteligente já encarna como um símio e ele fica na posição bípede, que é a mais próxima de nós homens, então ele já está desenvolvendo habilidades que vão ser necessárias para que quando ele transite adentro no reino dos homens, ele se utilize. Então, em cada fase, esse princípio inteligente, que é criado simples e ignorante, ele vai entrando em todos os reinos. Kardec explica aqui para nós, no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal, e em cada reino ele vai se capacitando, se engrandecendo com uma habilidade diferente, mas sempre pela lei do determinismo. Só quando nós adentramos como homens, e aí através do livre-arbítrio, a nossa evolução passa a ser de dentro para fora, porque até então, a evolução é de fora para dentro, que é a lei de determinismo. São situações que vão ocorrer e vão forçar que aquele princípio inteligente passe por situações, por privações, por pressões, e aquele princípio inteligente vai aprendendo. Então, qual é o papel nosso perante os animais? Lembra-se que Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, e os espíritos respondem para Kardec: evolução, aprendizado. E para os animais não é diferente. Então, quando os animais estão conosco, nós temos a obrigação e o dever de orientá-los e ensiná-los para que aquele princípio inteligente se capacite. Mas pergunto de novo: os animais têm mediunidade? Não, não podem, não têm, porque os animais não têm a capacidade de comunicação, mas os animais têm sim uma grande percepção. Olha a mula de Balaão da Bíblia, ela viu o anjo do Senhor. Quantas vezes a gente está em casa e percebe que o nosso animal está olhando para um canto da parede fixo, porque eles percebem presença de espíritos no nosso lar. Às vezes entra uma pessoa na sua casa e o cachorro começa a latir, quer atacar. Na verdade não é a pessoa, mas talvez a presença de espíritos que estão acompanhando, às vezes com uma aparência não muito bela, e ele está protegendo o lar. Ele está mostrando, ó, tem coisa aqui entrando. Os gatos são tão místicos. Olha, sempre teve uma bruxa com os gatos. No Egito Antigo, as tumbas dos faraós com os gatos. Será que isso é à toa? Então os animais têm uma sensibilidade, uma percepção muito grande, mas mediunidade não. Porque para você ser médium,
você precisa ter a capacidade de interpretar a mensagem que está sendo enviada e trazê-la adequadamente para nós, seja por psicografia, seja por psicofonia. Muitas pessoas falam assim: eu recebi uma psicografia do meu cão. Tem muito rolando aí. As pessoas levam lá: olha, o meu cão escreveu para mim. Tem como o cão escrever uma psicografia para a gente, pessoal? Não. Então a gente tem que tomar cuidado. Acontece, sim, o que acontece, que Marcel Benedetti até fala em alguns livros dele, existem colônias espirituais específicas de animais, onde quando um animalzinho desencarna, ele é recebido por espíritos ali capacitados para cuidar, como tutores ali, cuidando dos animais. Pode sim que um espírito desse venha trazer uma comunicação e falar como ele está, aí sim é plausível. Mas falar que o meu cachorro me escreveu, não tem, pessoal. Se alguém está falando isso para vocês, está equivocado. Agora você já tem o conhecimento e o entendimento para falar: não tem como um gatinho mandar uma psicografia, foi um espírito tutor que escreveu e falou para você que ele está bem. Isso pode acontecer. Hoje existe a comunicação intuitiva. Vocês lembram daquele filme Dr. Dolittle, que o rapaz falava com os animais? Isso hoje é real, não é brincadeira, é sério. No nosso grupo lá nós temos 2 pessoas que já têm essa capacidade, e tem várias pessoas já com essa capacidade. Várias mediunidades novas estão aparecendo. Então eles conseguem se comunicar mentalmente com os animais. E assim, eu já tive a comprovação, porque, por exemplo, eu faço uma consulta do animal, converso com o tutor me passa a situação, o que está acontecendo com o animal. E às vezes eu quero tirar uma contraprova, então eu peço para essa pessoa, amiga minha, fazer uma comunicação, e ela não precisa estar presente junto com o animal. Eu falo o nome do animal, do endereço, ela consegue se comunicar, e ela me fala exatamente o que está acontecendo, e o animal explica. É como assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui sem dar nomes. Eu atendo uma Golden, que ela tem uma dermatite muito forte. Tratamos com diversas substâncias, e às vezes não dá muito resultado. E eu precisava entender o que estava acontecendo, e eu pedi para fazer uma comunicação intuitiva com ela. E essa pessoa fez. Olha a resposta que interessante. A Golden falou, olha, eu falando assim parece doido, né? A Golden falou, eles vivem num apartamento muito grande, porcelanato. E ela falou que ela gosta quando eles viajam para a casa de campo e ela fica na grama e no lago, que ela gostava de natureza, e que aquele porcelanato gelado, frio, e onde ela não conseguia que as patinhas tivessem a atração necessária para ela caminhar, faziam muito mal para ela, e que aquilo ali deixava ela triste. Passei isso para a tutora, ela passou a ir mais, sair com ela quando não dá para viajar, passeia mais no jardim da praia, anda mais. O que aconteceu com a dermatite da Golden? Resolveu. Então essa comunicação intuitiva, o Dr. Dolittle, é real hoje. Às vezes eu vejo curso, vendendo curso disso, comunicação intuitiva. Adianta eu fazer? Não. Eu falo não. Mediunidade, todos nós temos um determinado grau. Ou você tem, ou você não tem. Você pode melhorar através dos estudos. Você pode ter uma afinação melhor no teu instrumento. Isso é muito importante. Então volto a falar, a importância do estudo que ela acabou de propor para cada um dos senhores. Objetivo da encarnação: evolução. Ninguém veio aqui para passear só. Passear é legal, viajar é bom, mas a gente tem que retornar para a nossa pátria espiritual melhor do que aqui aportamos. Então daí a importância da gente ler, ver vídeos edificantes, troca de assunto em grupo, que é importante, participar de grupos de estudo. Então daqui por diante, quando alguém falar para vocês: animais têm mediunidade? Não tem. Animais têm percepção. Ok? E aí fica o convite para vocês no Livro dos Médiuns, capítulo 22, ele é rapidinho, ele é 5, 6 folhas aqui, e aí ele vai trazer isso para nós. E essa mensagem que eu falei aqui, ele vai estar no item 225 do Livro dos Médiuns. Quem trouxe para nós, quem assina, é Erasto e Timóteo, que traz para Kardec. Timóteo é aquele que andava com Paulo. Tá bom? Então esse é o tema de hoje que a gente trouxe.
Agradeço aí vocês pela oportunidade mais uma vez, agradeço aí ao Vitor e a todos da casa aí pelo convite, e meu muito obrigado.